Então eu arranco já com o meu primeiro convidado, já o tenho do meu lado, e vou falar, como eu disse há pouco, com José Aparício, que é médico pediatra e coordenador da pediatria do Hospital de Santa Maria do Porto. Boa tarde, José. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui no Magazine TV. Obrigado. Portanto, trouxe-nos um tema bastante curioso, o suporte básico de vida, mas um workshop dedicado aos avós, e eu quero que primeiro me responda o que é o suporte básico de vida. O suporte básico de vida é um conjunto de manobras e competências que atualmente a nível mundial está inserido na formação de médicos e não médicos para que consigam num curto espaço de tempo e de um modo organizado e adequado poder salvar vidas, portanto evitar a morte e minimizar sequelas que possam ocorrer de situações de crise que possam acontecer súbitas a crianças ou adultos. Claro. No nosso caso como pediatras no Hospital de Santa Maria no Porto, nós, desde setembro, que vimos organizando uma vez por mês cursos papais e educadores, em que os avós podem estar presentes. Claro. Mas achamos que na data atual os avós mereciam, como grandes pais que são, ter um dia especial para eles. E o Hospital de Santa Maria achou por bem organizar este workshop hoje, especialmente para eles. E foi isso que nós organizámos hoje de manhã, em que tivemos avós connosco a aprender as competências do suporte básico de vida em pediatria. Isto é muito importante nesta altura do ano, até porque os avós tomam muito conta das crianças, não é verdade? Cada vez mais eles precisam de ajudar os filhos que com dificuldades de emprego, com dificuldades financeiras têm que retirar crianças de infantários. Os avós são uma peça fundamental na educação e na vigilância dos netos. Claro. E achamos que eles têm que saber, em primeiro lugar, prevenir as situações de crise, nomeadamente aspirações de corpo estranho, alimentos que possam pôr em causa a integridade da via aérea e depois, para além de prevenir, saber atuar no caso de uma criança ficar realmente engasgada, sufocada, ficar aflita com algum objeto estranho que possa meter à boca, porque é das situações que mais pode assustar uma família, um educador, um pai. Claro. E neste caso hoje o ênfase foi dado para os avós. Aos avós. Exatamente, ainda bem que me falou nisso, porque fazendo aqui uma nota, hoje é Dia Mundial dos Avós, por isso parabéns a todos os avós deste Portugal e deste mundo, não é verdade? Parabéns também. Falando deste curso de suporte básico de vida dedicado aos avós, falou-me que hoje aconteceu então direcionado para os avós, mas irão existir mais estes workshops? Nós desde setembro do ano passado que oferecemos à população de um modo gratuito, na última terça-feira de cada mês, entre as 10 e meio-dia, a possibilidade de frequentar este workshop, em que nós interativamente temos uma parte teórica, em que ensinamos o que é o suporte básico de vida, e depois temos uma parte prática, em que é demonstrado e discutimos as tais competências para se sentirem aptos para poder salvar a vida a crianças. Estes workshops, é necessário algum requisito especial para frequentá-los, José? Não, o requisito é ter a vontade em estar presente, perceber que vamos estar às 2 horas a interagir. Podem consultar o site do Hospital Santa Maria Porto. No site do Hospital Santa Maria, se puserem suporte básico de vida, vão encontrar a maneira de poder ligar para o hospital e fazer a sua inscrição. Mensalmente fazemos estes cursos e queremos chegar, sem pressas, mas queremos chegar bem à população do Porto e arredores que queiram realmente estar mais aptos para o suporte básico. Acha então realmente importante que a população necessita de estar mais informada e consciencializada desta situação, deste tipo de manobras para socorrer outros? Eu acho que isto é um requisito que qualquer cidadão devia saber fazer. Portanto, isto devia começar muito mais cedo, devia começar nas escolas. Mais importante do que formar é retreinar. Portanto, o nosso enfoque muitas vezes não chega só a estar presente no nosso workshop. As pessoas têm que assumir que depois de saber fazer, têm que treinar, têm que replicar os comportamentos em casa. Não vai ser com o neto que vai estar com problemas, mas é imaginar que se aquilo acontecesse, este processo deve ser replicado por todos. Claro. Eu digo aos educadores que uma vez por semana treinem, retreinem. Portanto, estas competências são adquiridas, mas depois têm que ser treinadas, porque senão no tempo todo o conhecimento vai desaparecer. Claro. E daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, Deus queira que ninguém precise, mas a ser necessário, se as pessoas não estão aptas a replicar este tipo de comportamentos, perdem a formação, perdem a informação. Portanto, nós fazemos um enfoque muito grande em que estejam presentes, mas depois repliquem os comportamentos. Isto são atitudes muito simples de tomar, têm que ser sequenciais, feitas de um modo adequado, e isso vai deixar qualquer pessoa mais à vontade. Isto devia começar nas escolas, devia passar pelas universidades, devia passar pelos locais de trabalho, porque são competências que qualquer cidadão deve saber fazer, porque se eu querer aqui para o lado, alguém aqui ao meu lado como assistir. Devia assistir. Portanto, isso é uma competência, é uma obrigação, é um desígnio que realmente quem manda e quem decide deveria ser um dado adquirido até. Devia ser. Como é que, já que foi hoje este primeiro workshop dedicado aos avós, não é verdade, especialmente aos avós, como é que receberam os avós esta informação toda?
A informação, aquilo que eu frisei, não vamos dar ciência médica aos avós, não damos. Aquilo que ensinamos aos avós é perceber que um coração pode parar em poucos minutos se não tiver oxigênio. Claro. Aquilo que as pessoas acabam por perceber é que com manobras muito simples, como respirar para dentro da boca de uma criança, podemos fornecer o oxigênio necessário para que o coração volte a trabalhar. Claro. Depois de fornecer o oxigênio, se o coração não trabalhar, é importante pôr o coração a funcionar. E a massagem cardíaca entra nesta fase. Exatamente. Portanto, e desde que as pessoas saibam que é preciso colocar uma via aérea corretamente, quando a criança é vítima de algum problema, depois é preciso fornecer oxigênio e depois é preciso pôr o coração a funcionar. E o coração que não responde autonomamente vai precisar de uma massagem, a dita massagem cardíaca. Claro. Portanto, são atitudes tão simples como estas, que feitas de um modo sequencial, eu acho que os avós gostaram, perceberam, não tivemos nenhum texto complicado médico. Acima de tudo, foi explicar a teoria, com os nossos modelos explicar a parte prática, e acho que eles saíram satisfeitos e saíram pelo menos aptos e motivados para que não se esqueçam deste problema, que pode ser um problema continuo. Os avós, foi necessário simplificar para que os avós consigam... Não. Com muito respeito tenho pelos avós, e aquilo que eu lhes disse, o tema que foi hoje abordado é igual àquilo que demos aos médicos, exatamente, pediatras e não pediatras. Não mudámos nada, só a única coisa que foi o tempo. Um bocadinho de linguagem, e demorámos mais tempo para explicar o mesmo assunto. Claro. As imagens são as mesmas, o texto é o mesmo. Portanto, nós não quisemos diferenciar isto para as pessoas não pensarem para avós é uma coisa, claro, para pais é outra. Exato. Não. O texto é o mesmo, as imagens são as mesmas. A única coisa é que perdemos um bocadinho mais de tempo. Perdemos ou ganhamos mais tempo, no sentido de que as pessoas têm que perceber. Exatamente. E realmente isto em termos médicos é quase adquirido, mas também não é adquirido. Exato. Ainda há médicos que não têm esta formação, que não têm este treino como deveriam ter. Felizmente cada vez há menos, porque as pessoas vão fazer estes cursos específicos, mas nos médicos há o suporte básico e o suporte avançado. Para a população em geral, o suporte básico devia ser um dado adquirido, devia ser uma exigência de qualquer patrão, uma exigência de qualquer formador que tem pessoas a seu cargo e que tem crianças neste caso. Claro. José, que outras dicas, muito rapidamente, que outras dicas é que poderemos dar aos nossos telespectadores nesta altura do verão, que é uma altura que há muitos perigos também iminentes? Portanto, esta é uma altura em que as pessoas gostam de estar ao ar livre, gostam de ter aperitivos, gostam de ter pequenos objetos, e aquilo que me preocupa muito na pediatria são coisas tão simples como as azeitonas, coisas tão simples como uvas, coisas tão simples como objetos pequenos que as crianças podem meter à boca. Se elas deglutirem, não haverá problema. O problema é se elas podem aspirar ao corpo estranho. Portanto, a mensagem é: cuidado quando dão objetos, pedaços de pão que são maiores que aqueles que deviam ser, os bocadinhos de maçã, os bocadinhos de pera, que crianças pequenas não conseguem deglutir. E se elas se engasgam, pode ser um comportamento fatal. Depois, pais que têm aperitivos em cima da mesa e que não se apercebem, claro, e a criança pode pôr a mão e leva à boca. A curiosidade delas é muito grande. Portanto, a obstrução, a sufocação por corpo estranho, é realmente uma das coisas que nós frisamos muito, quer para os educadores nos infantários. Sim. Muito cuidado quando em cima das mesas partem bocadinhos de cenoura para que as crianças possam pegar e meter à boca. As crianças não têm capacidade para mastigar e para engolir. Portanto, têm uma capacidade muito relativa, e se a meio desta deglutição há um riso, há um choro, há uma birra com algum colega, claro, isto pode ser fatal. Em casa a mesma coisa. Portanto, acima de tudo, cuidado com objetos pequenos. E depois, claro, e falamos também um pouco das quedas, falamos também um pouco de situações que podem pôr em risco uma criança, sem ser especificamente pelo corpo estranho. Mas avós que estão em casa e em ambientes relativamente seguros, muita atenção com os alimentos. Portanto, a mensagem dos alimentos pequenos que eles não conseguem digerir, que eles não conseguem triturar bem, e pode pôr em causa a via aérea. Ok. José, muito obrigada pela sua presença, por estas dicas tão preciosas lá para casa, para os nossos telespectadores, e também para todas as pessoas neste momento de verão, em que as crianças são alvos fáceis de terem alguma situação de emergência.